Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Teve um jogador que a turma quase não fala. Ele venceu 6 vezes o campeonato dos Estados Unidos. Vocês têm noção o que é isso? Ah, Rafa, eu conheço, é o Bobby Fischer. É outro, ele empatou inclusive com o Bobby Fischer, nós vamos ver. Ah, é o Paul Benko, é o Frank James Marshall. Esquece, esquece. Você nunca ouviu falar dele. Talvez recentemente aqui no canal apenas. Estamos falando de Walter Shawn Brown. Jogador que venceu 6 vezes. Qual que é o nome dele, Rafa? Eu não entendi, nem eu. Eu acho que esse aqui é o problema dele, né? Eu acho que ele seria mais lembrado no mundo todo se ele se chamasse, sei lá, John Kick, Fred Burns, né? Mas o nome dele era Walter Shawn Brown. E aí, portanto, ninguém lembra dele. Ele não fez como eu, por exemplo, que tem um nome artístico. Se ele fosse esperto, ele teria um nome artístico, né? Ele colocaria lá, qual que é o seu nome? Walter Shawn Brown. E como jogador? Paul Fire. Né? Paul Fire, velho. Todo mundo ia saber, lembrar do Paul Fire, né? Ele não fez como eu. Meu nome é Tancredo Justino Augustus. Né? Aí, o que eu fiz? Não tem o grande mestre Rafael Leitão? O meu nome artístico é Rafael Leite. Né? Aí eu consigo, né, surfar a onda. O pessoal faz uma confusãozinha, eu ganho visualização. Não é isso? É verdade, Rafa? Não, claro que não. Pessoal, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas partidas aqui, então, do Walter Shawn Brown. Esse cara era bom mesmo? Nós vamos ver a partida dele aqui contra o Bobby Fischer. E primeiro nós vamos ver aqui contra o Yasser Seirawan, né? O Yasser Seirawan, grande jogador da história do xadrez, grande comentarista dos dias atuais, palestrante, professor, escritor de livros, uma figura e tanto. Olha a confusão aqui, olha a confusão. C4 foi jogado, abertura inglesa com E5. Cavalo vem para C3, os cavalos são desenvolvidos. E aqui F5. O Walter Brown já coloca esse forte ataque aí de peões. O Yasser Seirawan joga um lance D4 bastante interessante. E4 ataca o cavalo vem para G5, H6. Já tem a confusão no começo da partida, né? O cavalo volta para H3 e aqui G5. Tá parecendo aquela partida do jogador Emil Joseph... Pô, Rafa, esse nome não é fácil também, você lembrou, hein? Emil Joseph Dimmer. É verdade, esse nome também é difícil. Enfim, que o cara só mexeu os peões e tudo mais. Mas aqui já mexeu o cavalo. F3, peão toma, bispo vem para G7, pressão no peão central, rei completamente expostos os reis. D5 foi jogado pelo Seirawan, atacando o cavalo, dama cheque. E aqui rei D2, um lance muito ousado do Seirawan, dando a casa de D1 para a torre. Vai tentar castigar esse cheque aí, será que é possível? Só tem um lance bom, o cavalo tá atacado. Cavalo D4 foi jogado. E agora bispo D3, ameaçando esse ataque aqui com torre E1. Vai ser bastante incômodo isso. Por isso que jogar nessa posição, você pode tirar a dama, você pode... O que o computador fala? Pode jogar um lance do computador mentiroso F4, chama o árbitro. Ou você pode fazer o lance aqui do Walter Shawn Brown, que é o lance rei D8. A partida seguiu com o cavalo G1. Acredite se quiser o melhor lance da posição. Manobrando o cavalo aí, né? Tirando ele aí do canto, onde ele não tem futuro nenhum. E agora B5, jogado pelo Walter. Cara, que lance maluco é esse? Do nada ele me solta um B5, jogando de maneira romântica, tentando quebrar aqui os peões do Seirawan. O Seirawan segue com o cavalo de G em E2, peão toma, bispo toma e a dama vem para C5, já faz o contato no bispo. Rei D3, Seirawan, cuidado com essa ousadia. Faz a proteção aqui do bispo, torre vem para a coluna B. E aqui o Seirawan coloca o bispo E3. Essa posição parece muito boa para as brancas. O Seirawan parece ter feito, realmente aqui tá ganho, né? As brancas, se não fosse pela barrilda aqui, se não fosse pela barrilda, dizendo que as pretas estão ganhas, a gente poderia dizer aqui que as brancas estão ganhas. Porque o que você vai jogar aqui? F4, por exemplo, bispo toma. Não foi assim que seguiu na partida, mas depois de bispo toma. Cavalo E4, por exemplo, né? E aqui a dama atacada teria que sair para algum lugar. Sei lá. E aí tá caindo o bispo. Tá caindo o bispo aqui, tá caindo peça. Podia tomar direto também? Cavalo aqui por D4? Podia, mas torre B4 vai para um contrajogo aí, né? Mas ainda assim deve ficar melhor para as brancas. Por isso o bispo E3 foi jogado e agora, Walter Brown, você não tem a barrilda para te dizer que você está ganho. Será que você vai encontrar o que você anda fazendo para ser tão criativo, Walter? E aqui então, Walter Brown toma o seu gole do suco e vai para o lance dama por C4, cheque, meus amigos. Sacrifício de dama para cima do Seirawan. Inacreditável.
joga o rei pro centro, segue com o bispo A6 falando não voltarás, né? A torre cortando aqui. E agora você não pode jogar rei C5, D6 entrega checkmate na hora. Por isso o cavalo B5 foi jogado. Mas depois de simplesmente... Olha, tem muito lance, até esse lance deve ser bom, né? Mas depois de cavalo por B5, Yasser Seirawan, meus amigos, abandona aqui a partida. E abandonou porque não dá mais. Uma possível continuação aqui, talvez, B4, rei B4. Vamos tirar o rei da cravada, rei B4. Mas não tem jeito, né? Tá vindo cavalo C3 aqui de qualquer maneira. A dama vai cair, não tem mais nada que possa ser feito. E por isso, então, bela vitória de Walter Brown pra cima do Seirawan. Entenderam a força do Valtinho? É, porque a gente vai ter que dar algum apelido pra ele, né? Ninguém vai falar assim, puxa, você gosta de um jogador americano? Me fala um. Paul Morphy, Wesley So, Nakamura, Frank Marshall, Walter Sean Brown. Não vai falar, né? Vamos chamar de Valtinho, não sei, alguma coisa, Jack Fire, não sei. A gente tem que inventar alguma coisa aqui. Bora ver a partida contra Robert James Fischer. O próprio Robert James Fischer sabia da necessidade, né, de um nome artístico, colocou Bobby Fischer, não é assim? A turma faz essas coisas. A Cláudia Leite também tem nome artístico, ela botou 2 letras T, não é? Enfim. Não, o Silvio Santos, Senor Abravanel. Enfim, vambora. E o meu, Tancredo Tancredo Rodrigues... Como é que eu falei? Tancredo Rodrigues... Augustinos? Não lembro mais. Rafael Leite. Cavalo F6. Bobby Fischer vai para defesa Alekhine. Que ousadia. E5. Walter Brown aqui. Vai para Mr. Brown. O pessoal chamava... o nome dele era tão difícil que o pessoal chamava ele de Mr. Six Time. Não é zoeira isso. Isso é verdade. O apelido dele era Mr. Six Time. Porque ele ganhou 6 vezes o campeonato dos Estados Unidos, né? Então o pessoal chamava ele de Senhor 6 vezes, né? Só pra vocês terem ideia de como o nome dele era difícil. Mas também o atingimento dele é inacreditável. 6 vezes. Cavalo D5, D4, D6 ataca o peão central. Cavalo vem para F3, G6. O lance do Fear. Nosso brasileiro Alexandre Fear gosta de jogar assim. Bispo E2, bispo G7. Alekhine com fianqueto. C4, cavalo atacado. Vem para B6, peão toma. Peão de C toma, igualzinho. Eu acho que é o Fear que andou estudando, né? As Alekhines, e não o Fischer andou estudando o Fear. Cavalo C3, até por uma questão cronológica, né? Cavalo C3, roque, todo mundo coloca o rei em segurança. Cavalo C6, jogado aqui pelo Bobby Fischer, pressionando o peão central, por enquanto está bem defendido. Bispo E3 adiciona mais uma proteção, nunca é demais, já que uma das peças é bamba. Bispo G4 foi jogado, B3. Aqui tirou a sobrecarga do bispo, que estava defendendo o cavalo e o peão ao mesmo tempo. No entanto, esse lance abre um pouco essa diagonal. Cuidado. D5 foi jogado pelo Fischer. E agora C5 ataca o cavalo. Cavalo volta para C8. É muito comum voltar para C8. Isso aqui quem ensinou foi o grande mestre Krikor. Você joga Alekhine, tem esse cavalo atacado. A ideia de colocar ele em C8 é muito mais forte de colocar ele para D7, porque em D7 ele não tem tanto futuro quanto em C8, que ele vai poder, inclusive, vir para a casa de F5 em algumas linhas. H3 foi jogado. Fischer foi para as trocas, seguiu com E6, deu a casa de E7 para o cavalo. Dama vem para a casa de D2, vai seguindo com essa manobra do Krikor, né? O Krikor, o Fischer, os caras tudo, né? São ideias do xadrez, né? E eles foram trazendo isso pra gente. Cavalo B5 foi jogado pelo Walter, vai colocar um cavalo na cesta horizontal, um belo posto do cavalo. No entanto, o cavalo chegou na casa de F5. Temos o lance bispo G4. A ideia é eliminar o defensor da casa de D6. No entanto, Bobby Fischer, no momento exato, joga o lance A6. Bispo por cavalo. É importante não permitir o cavalo na cesta. Peão por cavalo. Mantém o bispo atacado. O bispo volta para C2. E o Fischer paralisa o peão de A. Joga esse torre A3. Já coloca um alvo aqui na posição. B4 foi jogado pelo Walter, restringindo a movimentação do cavalo. No limite, tudo protegido aqui por enquanto. Aqui F5 foi jogado pelo Fischer. E agora nós temos o lance bispo B3. Aqui o Walter vai se protegendo do jeito que pode. Faz a sua fortalezinha. A partida seguiu com dama em F6. E agora a dama vem para D3. Temos F4. Bobby Fischer começa esse ataque
poderoso, porque agora o defensor do peão está atacado. Bispo vem para casa de C1, não dando tempo de capturar o peão central. A torre está atacada, a torre vai para 6 e bispo B2. Quando a gente olha essa complexidade, né, dessa posição e realmente o que o Walter Shawn está sobrevivendo aqui, né, é um negócio impressionante. E agora, cavalo por D4 não é recomendável nessa posição, não foi jogado. O Bobby Fischer provavelmente não permitiria tamanha, né, iniciativa aqui das brancas, né? Tudo bem que tem sempre um recursinho na manga, né? Um cavalo aqui dando um cheque descoberto, dando um ataque descoberto. E poderia seguir dessa maneira, mas creio eu que as brancas ficam melhores, né? Numa situação como essa maioria de 3 contra 1 pode ser fatal. Por isso, nessa posição, Bobby Fischer segue com o lance diretamente F3. Opa! Aqui seguimos com o lance G3 e agora dama em F5 propondo trocas. Trocas essas que não podem ser evitadas, senão você vai levar mate. Por isso, dama por F5, G por F5, torre vem para a coluna D. Sai aqui da mesma coluna A, deixa o bispo fazendo seu papel, protege o peão central, mas e agora o peão de B4? Bobby Fischer põe no bolso. Não é fácil jogar contra o Bobby Fischer. Mas Walter Brown tem contra-jogo. Torre de F1 foi jogado. Fischer segue com F4. Atacando aqui os peões. Nada bom esse lance, porque permite um contra-jogo agora do Walter Brown com A3. Talvez o lance mais preciso aqui nessa posição fosse o lance rei F7. Rafa, rei F7 agora não tem A3? Tem, mas é coisa do computador. Pergunta pro peixe depois, né? Fala assim, você fala assim, esse lance F4 aqui é muito ruim, porque agora tem A3. Então você joga o quê? Rei F7. E tem A3 também? Tem, mas agora pode. Tá bom. Por isso que xadrez é difícil, né? Se fosse fácil, todo mundo ganhava do Carlsen. F4 foi jogado aqui pelo Bobby Fischer. E agora A3 foi jogado atacando o cavalo. Cavalo vem para C6, mas eu acho que a diferença é a proteção do peão de E6, né? De uma maneira bem simples, né? Brincadeiras à parte. A diferença é a proteção do peão de E6. Então vamos dizer que o Bobby Fischer deu uma penduradinha aqui. O Bobby Fischer pendurava, Rafa. Era raro. Mas até mesmo o Bobby Fischer poderia dar uma pendurada. E aqui deu a penduradinha. Torre toma. Temos F por G3. E agora, bispo por D5 foi jogado ameaçando todo tipo de ataque descoberto. Bobby Fischer, tome cuidado. G por F2 com cheque. Rei por F2, rei atacado sai para casa de H8. E o Walter Brown tá bem aqui contra o Fischer. No entanto, difícil encontrar o lance que a barrinha dá essa vantagem toda, que é H4, né? Você fala assim, o que ele jogou então? Jogou torre 3, atacando fortemente aqui o peão de F. Esse lance não é bom? Não, H4 é melhor. Por quê? Ideia nenhuma. Por isso a partida seguiu aqui com o lance torre 3, né? E não o lance H4, um lance mais natural, mais lógico. Eu acho que a ideia aqui talvez é tentar colocar um peão estratégico em H6, né? Porque o rei vai ficar bem restrito, e aí você pode tentar depois abrir essa diagonal, ou tem linhas de sacrifício, né? Em G7 o peão vai estar em H6. Realmente faz bastante sentido, né? Parece ser bem poderoso mesmo seguir com isso. A gente brinca, né? Mas assim, não é um lance óbvio, né? Mas depois que o computador fala que esse é o melhor lance, a gente fica tentando achar que descobriu, né? Bom, torre 3 foi jogado. B4, Bobby Fischer vai pro contra-jogo. Peão toma, cavalo toma. Bobby Fischer ataca o bispo e agora nós temos bispo por peão. Eu acho que o Walter Brown é peãozeiro, é um pouco peãozeiro aí, porque ele fez tudo isso daí, perdeu um pouquinho, né, o poder aí das peças, mas tem um peão a mais do que o Bobby Fischer. Torre A2 foi jogado, bispo atacado, torre B3 faz a proteção, o cavalo vem para C6 e agora rei G3 sai, dá a cravada aqui na coluna F, dá a cravada aqui na sétima horizontal. Que lance, hein? E agora a torre G8, ameaça ataques descobertos. Rei F4, olha a qualidade do rei do Walter Brown. Bobby Fischer vai ter que fazer milagre aqui. Torre cheque, rei vem para E4, torre em F7. Seguimos com o bispo G4, de maneira que o rei não fica mais amarrado na defesa do bispo. No entanto, Bobby Fischer segue na luta. Torre E7, rei vem para casa de D3, torre A4, pressão no peão central. E aqui, torre A1, o melhor lance da posição. Bobby Fischer vai para o lance do desespero. Torre por peão. Sacrificando qualidade. Que lutador que era Bobby Fischer, hein? Que lutador. Ele tá mal aqui, mas ele vai encontrando recurso, sacrifica a qualidade.
Seguimos aqui com torre A8, com cheque, o rei vem para casa de G7 e aqui torre B5. O melhor lance, protegendo esse peão vale ouro, mantém o contato no bispo. A partida seguiu com o bispo F2, evitando o contato, mas agora é necessária muita técnica para vencer Bobby Fischer com uma qualidade a mais, né? E aqui existem alguns lances bons, por exemplo, o bispo C8, o lance do Karpov, tem um rei C4, que é um pouco estranho, tem um torre A4, que também é bom, segundo máquinas. O lance bispo F5 foi jogado, talvez, com ideias de jogar bispo E4, parece bem interessante também. Bobby Fischer segue na luta, cavalo E5 com cheque, rei vem para C3, bispo em E1 com cheque, rei atacado, rei D4, contato no cavalo. Cavalo vem para C6 com cheque, rei C4 e o bispo vem para casa de H4. E dessa maneira o Bobby Fischer evitou o bispo E4. E por isso o bispo C8 foi jogado. E a posição do Fischer é muito ruim. Mas ele é guerreiro. Segue com o lance cavalo D8, faz a proteção do peão. Torre A2, o melhor lance foi jogado, dá mais mobilidade para a torre. Torre vem para C7 pressionar um alvo. Tem poucos alvos, mas tem que achar algum. Tem que eleger um. E aqui, torre seguido de bispo F5, parece uma boa continuação. Bispo G4 diretamente foi jogado, ainda tá bom. Bispo E7 pressiona o peão, o rei D5 melhora a posição do rei. O cavalo vem para casa de C6, torre de A em B2 foi jogado. Um lance bem natural. No entanto, talvez torre G2, seguido de torre B6, tentando dar uma cravada aqui nas peças, seria uma outra possibilidade. Torre de A em B2 é um lance bem natural. A partida seguiu com cavalo D8, ainda assim a posição é muito boa aqui para o Walter. E ele segue aqui mais uma vez, talvez torre G2, talvez, não sei, difícil dizer. Ele jogou com torre B1, não está conseguindo progredir, mas não está comprometendo também a posição. Bispo F8 foi jogado, torre de 1 em B2. Não sei como é que está o relógio aqui. O Bobby Fischer propõe empate, vai para as repetições. E agora o Walter Brown, então muda o lance. Joga a torre G2, vai para cima do Fischer. Fischer joga um lance arriscadíssimo, rei H8, deixa o rei mesmo cortado. O Walter Brown não vai por aí, tenta ir por outros lados, joga com torre A2, quem sabe um torre A8 pode colocar problemas. Por isso o rei G7 já tira o rei do cantinho, torre A8 chega de qualquer maneira. Bobby Fischer precisa de um milagre aqui. Segue com o lance bispo H4, torre B8, colocando pressão no peão de B. Bobby Fischer vai para o contra-ataque, torre em F7. Temos o lance torre B2, manobra um pouquinho a torre, o rei vem para casa de H6, torre B6 com cheque, o rei volta para G7, torre B3. Deve estar com um problema sério de relógio Walter Brown, ele não consegue progredir na posição. E que defesa vai fazendo Bobby Fischer? E o Fischer no momento certo cria confusão, H5. E você não pode capturar o peão por conta de temas táticos. Claro que o Walter Brown enxergou isso, segue com o lance bispo C8, pressão infinita para cima do peão, mas agora bispo E7 coloca pressão também para cima do Walter. Porque agora, quando esse bispo desocupar aqui a casa de F5, tem contra-jogo. Por isso torre B5 foi jogado, trazendo mais uma proteção para o peão. Bobby Fischer segue com torre F3, segue na luta, cai o peão de B7, cai o peão de H3, uma decisão muito arriscada do Walter Brown, porque agora o Bobby Fischer tem um peão passado. E isso é bem perigoso. A partida seguiu com C6, mas eu também tenho um peão passado, mas você não é o Bobby Fischer. A partida seguiu com C6, mas eu sou o Walter Brown. Tá bom, segue o jogo. Torre C3, parando o avanço do peão. Torre A8 foi jogado, Bobby Fischer segue com H4 e a gente vai vendo uma tendência de queda da vantagem do Walter Brown. Torre A4 vai para cima do peão, o peão de repente já está em H3, tá mais rápido que esse que já estava avançado, hein? Torre C4 para dar aqui suporte para o peão avançar, H2, um peão imparável aqui de Bobby Fischer, imparável, ele sacrifica a torre para trazer a dama para o jogo. Por isso torre B1 foi jogado, não permitindo isso, mas agora sim, torre por C4 foi jogado pelo Bobby Fischer. Temos rei por C4 e bispo D6, controlando o avanço do peão, protegendo o peão também. Aqui de H2, rei D5, ataca o bispo vem para G3, faz essa fortaleza. A partida segue com bispo C8 e agora rei vem para casa de F7 dá apoio. Bispo vem para casa de H3, o rei chega em E7. Torre C1 vai dar suporte para o peão, rei F6, mantém o rei por aqui, ó.
Olha a fortalezinha que o Bobby Fischer fez, cara. Não passarás aqui de jeito nenhum. O peão também tá controlado. O peão não pode avançar, porque senão você toma. Aí você fala assim, então eu vou jogar bispo G2 aqui pra controlar. Poderia ser, mas aí você dá a casa de E6 pro cavalo. Por isso, difícil a posição. Bela defesa do Bobby Fischer. O Walter Brown segue com torre A1. Ele tá desesperado, ele quer ganhar. Rei E7 foi jogado. Torre vem pra F1. Deixa o rei cortado. Cavalo manobra pra F7. Bispo G2 e agora sim. O bispo controlou bem a promoção. Deu liberdade pra torre poder jogar. Uou, que perigo. A partida segue com cavalo G5. Bobby Fischer segue na luta. Rei C5, bela manobra. Cavalo vem pra E6 com cheque. Rei B6. Bispo C7 com cheque. O rei mantém o contato no bispo. Cara, o Bobby Fischer não vai sobreviver, não é possível. Bispo D6 foi jogado. Bispo chega em D5, cavalo atacado. Bobby Fischer segue no desespero. Mais um cheque. Cavalo C5 foi jogado. O rei vem para B6. Mantém o contato. Fischer dá mais um cheque. Cavalo A4. Rei A5 persegue o cavalo. O cavalo volta para casa de C5. E agora? Rei B5. O rei vem para casa de D8 tentar parar o peão, mas torre F7. A posição aqui, o Walter Brown colocou Bobby Fischer nas cordas. Bobby Fischer precisa de um milagre. Mais uma vez, segue com o rei C8. Temos agora um momento dramático aqui. Talvez com pressa, Walter Brown tem a possibilidade de vencer o Bobby Fischer, cara. O cara é uma lenda, ninguém fala dele. É o nome dele, eu tô falando. Walter Shawn Brown, os caras esquecem. Vamos falar do Frank Marshall. Vamos falar do Marshall. Vamos falar do Wesley So. Né? Vamos falar do Naka. Puxa vida, que drama na vida de Walter Shawn Brown. E se ele se chamasse Jack Fire, certamente ele seria lembrado como um dos melhores jogadores da história. Rafa, não exagera, tá bom. Torre H7 foi jogado. Agora seria o melhor lance. Aliás, não foi jogado. Seria o melhor lance da posição. Completamente parando o peão de H, preparando para a subida do peão. Mas C7 foi jogado. Oh! E agora a casa de D7 está liberada. Bobby Fischer aproveita, faz o bloqueio. Não, Walter! E é por isso que o Bobby Fischer era campeão do mundo, não é? O jogador vai dificultando, fica difícil para o adversário de achar os lances. Rei C6 foi jogado. E agora, Bobby Fischer só tem um lance bom aqui. Um lance bom, todos os outros perdem. Cavalo E5 não funciona, pessoal. Cavalo E5 parece funcionar para o Bobby Fischer. Olha a genialidade do Bobby Fischer. Isso aqui não funciona. Por conta de Rei B6 e as brancas estão ganhas. Você fala assim, mas aí eu tomo a torre. Bispo E6 é mate. Bispo E6 é mate. Bobby Fischer nessa posição faz os cálculos e vai para o único lance da posição. Promoção para a dama. Olha a genialidade. Forçando a captura e agora sim não tem mais bispo E6 mate. O bispo não tem a casa de I2. Ele gostaria muito de ter a casa de I2, mas acabou o tabuleiro aqui. Bobby Fischer segue com cavalo E5 cheque. Conseguiu dar o seu duplo. Segue com mais um lance genial. Cavalo por F7 perde para bispo B7. Perde para bispo B7 seguido de promoção. Bobby Fischer segue com o absolutamente melhor lance da posição. Que genial, né, Bobby Fischer? Não sei se eu tô mais feliz pelo Walter Brown ou pela essa defesa do Fischer. Acho que pelas duas coisas. A partida histórica. Bispo C5, cheque. E agora o rei não consegue mais se manter próximo ao peão. O cavalo não permite, o rei não permite. Rei por C5 e agora sim cavalo por F7. Mas o Walter ainda não aceita. Ele ainda quer promover esse peão. Ele ainda tem um bispo aqui que estava esquecido lá no cantinho. Bobby Fischer continua fazendo a defesa perfeita. Só tem um lance agora, é rei D7. É o único lance da posição. Aqui... Bispo E6 não funciona, o cavalo está garantindo a casa de promoção. Bispo B3 foi jogado. Só tem mais uma vez só um lance bom. Notem que esse lance aqui perde, tá? Não foi jogado. Bispo E6 é mate, tem sempre esse tema. Por isso o Bobby Fischer segue com cavalo C8. Como é que pode um mate, né? Ali, meio difícil, né? De você ver um mate desse. Aqui rei B7 foi jogado e depois de cavalo E7 simplesmente ambos os jogadores concordam no empate. Walter Shawn Brown e o famoso Jack Fire. Espero que vocês tenham gostado, que joga demais, né? O The Six Time Man, Mr. Six Time, Walter Shawn Brown. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!